Graça e paz a todos. É Natal, chegou o Natal, mas a minha pergunta nesta manhã do dia 25 de dezembro de 2025 é: qual é o papel da Igreja de Cristo Jesus diante de tudo isto? Como igreja, celebramos o maior presente da história da humanidade, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Deus que se fez carne, nascendo em uma manjedoura, um lugar muito simples, mas para que todos nós, que um dia o aceitássemos como seu Senhor e o seu Salvador, pudéssemos ter um novo nascimento, experimentarmos a certeza da vida eterna. Mas em meio a muitas luzes, ceias, presentes, muita comida, muita bebida, qual é o papel da Igreja de Cristo Jesus? A igreja ela não foi chamada para se conformar às práticas sociais deste mundo e nem ser igual aos seus valores, os valores que o mundo tem ditado como regra. Mas a Igreja de Cristo Jesus, ela foi constituída para ser luz neste mundo, para ser sal nesta terra, para fazer a diferença em meio ao caos, anunciando a reconciliação, vivendo o amor e refletindo a glória de Deus. A igreja foi constituída por Cristo para fazer a diferença em meio ao caos, em meio a tantas coisas controvérsias, aquilo que foi a vontade de Deus revelada através da sua palavra. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar contigo Efésios capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 21. O tema da nossa reflexão é a oração do apóstolo Paulo pela igreja. Ressoa por todas as gerações. A oração do apóstolo Paulo pela igreja ressoa por todas as gerações. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Eu vou estar compartilhando também um PowerPoint e nós podemos acompanhar a nossa leitura através deste PowerPoint. Vamos então juntos lermos o nosso texto. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós temos aí um grande desafio. Esse texto é um grande desafio para a igreja e eu quero ter a oportunidade, num futuro muito próximo, de estar estudando toda a carta de Efésios com os nossos amados e queridos irmãos. E eu quero convidar você que está aqui conosco, você que está acompanhando esta mensagem, você que vai estar acessando também esta mensagem, entra aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal,
dá um like aí se você gostou, dá um feedback para que nós possamos melhorar a produção do nosso canal. Ainda estamos no início, já é um canal antigo, eu usava esse canal com outros propósitos, mas agora nós estamos produzindo mensagens bíblicas para a nossa igreja, para o nosso povo. Nesse texto do capítulo 3, dos versículos 14 a 21, o apóstolo Paulo ele está orando pelos Efésios. E esta oração ainda ecoa em nossos dias, ou ressoa. É uma mensagem que faz eco, é uma mensagem que está ressoando em nossos ouvidos, pois aquela não era uma realidade somente das igrejas da época do apóstolo. Nossas igrejas enfrentam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A expressão que o apóstolo Paulo está utilizando, de joelhos, seja ela literal ou simbólica, isso não importa. O que nós precisamos focar é que Paulo clamava incessantemente pela igreja, para que a igreja fosse impactada, a igreja experimentasse mudanças, a igreja fosse verdadeiramente transformada. Isso nós vamos aprender em várias outras cartas do apóstolo Paulo. O importante, então, é que as palavras do apóstolo, elas refletem um gesto de submissão e súplica a Deus. O apóstolo tinha uma grande preocupação. Ele tinha consciência que estava sobre os seus ombros o cuidado pela igreja. E essa precisa ser uma realidade ainda em nossos dias. Precisamos estar conectados com esta verdade. Não podemos esquecer aquilo que é propósito de Deus, aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas e para a igreja. Paulo, então, intercede pela igreja com o intuito de que ela seja fortalecida espiritualmente. E esse destaque está nos versículos 18. Paulo ora para que a igreja compreenda o amor de Cristo em toda a sua plenitude. Por isso, nós precisamos, então, estar bastante conectado com essas verdades, não esquecendo aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Só vou recapitular minha introdução para que nós possamos ter um momento bem didático, um momento bem compreendido daquilo que precisamos entender a respeito de Cristo Jesus. Cristo Jesus não apenas nasceu para dar ao mundo a oportunidade de comemorar um aniversário. Por isso, é Natal, chegou o Natal. E aí, então, a minha primeira pergunta: qual o papel da igreja de Cristo diante de tudo isso que nós estamos vendo? De todas essas festas, de todas as atividades, de tudo que acontece no mundo em torno da festividade do Natal. Por isso, como igreja, nós precisamos entender, lembrar que o Natal é a maior festividade que a igreja deveria estar trazendo à memória. Ainda que Cristo não tenha nascido no mês de dezembro, no dia 25 de dezembro, mas nós precisamos, como igreja, utilizarmos esta comemoração para anunciarmos a Cristo Jesus, o Deus conosco, o Emanuel. 4 verdades que o apóstolo Paulo está aqui mostrando em nosso texto. 4 propósitos do apóstolo Paulo. O fortalecimento da igreja no Espírito. Esse é o primeiro propósito, a primeira preocupação, que a igreja, que Deus fortaleça a igreja no poder do Espírito Santo. O segundo, que Cristo habite no coração dos irmãos através da fé. O nosso coração, então, precisa ser um lugar da habitação, ou seja, o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo.
É claro que nós precisamos entender que Cristo precisa ter lugar na nossa mente, nas nossas vontades. É isso que Paulo quer nos dizer. Uma igreja cheia de amor é o terceiro. Uma igreja cheia de amor em todas as dimensões. E Paulo vai falar sobre essas dimensões do amor de Deus, que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Uma igreja vivendo a plenitude de Deus. Isso aí é extremamente importante para a compreensão da igreja, para a compreensão dos irmãos. Meus amados, igreja não é apenas um prédio. Nós somos a igreja de Cristo e somos nós que precisamos fazer a diferença em meio a esse caos que a igreja tem vivido, a esse caos que a igreja tem experimentado de uma forma tão contrária àquilo que é o propósito de Deus. Nós vamos então prosseguir entendendo e olhando para o primeiro ponto da nossa mensagem. Por esta razão, eu oro por vós. Por isso eu já havia falado, eu quero trabalhar esse texto de uma forma muito tranquila, muito didática, para que a gente possa realmente ter um aprendizado, a gente possa entender, a gente possa ter uma compreensão maior daquilo que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, e as igrejas também da região que tiveram acesso a esta carta, eles pudessem compreender melhor da sua vontade. Por isso, Paulo orava pela igreja, mas essa oração que Paulo fez pela igreja não somente de Éfeso, mas a igreja das regiões de Éfeso ressoasse e continuasse ressoando por todas as gerações. Por essa razão, então, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. A atitude de Paulo em descrever a sua oração à igreja reflete as suas preocupações, e o que nós também podemos observar desde os primeiros capítulos da carta, e isso aí seria interessante, né, nós podermos olhar, fazer uma leitura nos dois primeiros capítulos, então aí nós vamos ter uma compreensão mais ampla dessas verdades. Então, nós não podemos ficar somente nesses versículos do capítulo 3 para nós podermos entender a frase que Paulo está utilizando por esta razão. O próprio início do capítulo 3, Paulo já está definindo algumas razões, alguns motivos que ele tinha para orar pela igreja, alguns motivos que ele tinha para interceder pela igreja. Então, Paulo, ele não ficava só nisso. Ele tinha outras intenções com a igreja. Ele tinha outras vontades com a igreja. Essa epístola, ou carta, como queira chamar, ela é uma epístola por ser escrita a uma igreja, carta, enfim. A epístola aos Efésios, ela foi escrita por Paulo por cerca do ano 60 ao ano 62. Paulo estava preso em Roma, na igreja de Éfeso. Haviam tanto judeus quanto gentios, pessoas convertidas no Senhor Jesus Cristo, mas Paulo, ainda preso, tinha algumas preocupações. Essa é a igreja, esse grupo de irmãos estavam lá presente naquele momento quando Paulo se despede da igreja de Éfeso. Paulo está ali na região, Paulo reúne a liderança das igrejas da região, Atos capítulo 20, e aí então Paulo, ele deixa ali algumas instruções, deixa ali algumas orientações. O próprio apóstolo Paulo tinha recebido uma profecia de que ele seria preso, então ele escreve aquela igreja para que aquela igreja estivesse tranquila e aquela igreja caminhasse e enfrentasse os desafios que estavam por vir. Paulo buscava a unidade da igreja em Cristo, as bênçãos espirituais, e ele entendia que
Deus tinha um plano, não somente para aquela igreja, mas para o mundo, o plano da evangelização. Por isso, nos primeiros versículos de Efésios capítulo 3, Paulo explica primeiro o seu ministério entre os gentios e diz que os gentios agora eles são coerdeiros da salvação. Isso nos lembra Romanos capítulo 11, que Paulo também escreveu anteriormente uma carta à igreja que estava em Roma, com o intuito de estar ali com aqueles irmãos. Agora Paulo está ali, mas está preso. Antes Paulo queria estar ali com aqueles irmãos para que aqueles irmãos em Roma o enviasse como missionário à Espanha. Mas agora Paulo está falando ali à igreja em Roma também, isso através das suas mensagens, porque ele estava pregando ali, mas ele está agora preso, mas continua agora pregando o evangelho em Roma aos irmãos que ali estavam. Então Paulo agora mostra aos irmãos em Éfeso que eles também são coerdeiros da salvação juntamente com os judeus, salvos pela graça, sem a necessidade da lei, porque a salvação é por meio da graça. E isto não vem de vós, mas é pelo amor, pela graça e pela vontade única e exclusivamente de Deus. Paulo menciona que as suas tribulações por causa do evangelho, ele menciona as suas tribulações, as suas lutas por causa da pregação do evangelho e pede que os efésios não desanimem com isso. A expressão então de Paulo, por esta razão, esta declaração do apóstolo Paulo, por esta razão, por este motivo que ele ali está escrevendo, está orando aquela igreja, é para que eles não desanimassem. E é por isso, então, que Paulo vai deixar alguns ensinamentos preciosos à igreja que estava em Roma. E aí, então, nós chegamos à segunda expressão do apóstolo Paulo. O amor que Paulo tinha, então, pela igreja. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês, então, possam também ter a visualização que eu estou tendo. Tá? A segunda expressão do amor na igreja. Paulo busca o desejo e demonstra o amor que ele tinha pelaquela igreja. Paulo está orando ao Senhor, mas também demonstrando o amor que ele tinha por aquela igreja. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É mais um ponto bastante curioso, bastante interessante, para nós podermos aprender, para nós podermos observar. Paulo, ele não somente tinha um grande amor pela igreja, mas ele fala da necessidade que aqueles irmãos precisavam estar alicerçados, enraizados. É a ideia de uma árvore, né? Um amor profundo, que não pode ser arrancado com tanta facilidade. Primeiro, então, Paulo está declarando a necessidade que Cristo habitasse no coração daqueles irmãos. Depois, Paulo está mostrando que aqueles irmãos precisavam estar com não somente a fé, mas o amor enraizados e alicerçados. Paulo faz aqui uma conexão fantástica, né? Pela fé, Cristo precisa habitar no coração de vocês, e vocês, da mesma forma, precisam estar enraizados
e alicerçados em amor. Isso aqui tem um tripé fantástico, né? Nós temos a fé, que nos liga a Cristo, e os nossos laços nos ligam uns aos outros. Mas Paulo, no versículo 18, ele também destaca que nós precisamos compreender o amor de Deus por nós. Agora, ele traz aqui uma visão quadridimensional do amor de Deus. Paulo faz aqui uma visão ampla e profunda do amor de Deus. E aí então ele passa a nos mostrar a profundidade, como deve ser tanto o nosso relacionamento para com Deus, como também o nosso relacionamento uns para com os outros. E nós podemos aprender um pouco mais sobre essa dinâmica do apóstolo Paulo, aquilo que Paulo tem como propósito para nos ensinar. Vamos então, estou compartilhando aqui a minha tela. Nós temos aqui a expressão do amor de Cristo na igreja. Temos nesse texto 3 verdades declaradas pelo apóstolo Paulo. A fé em Cristo, habitando em nossos corações, conforme eu já mencionei para os irmãos. Isso não é apenas uma declaração dita com os lábios, com a boca, mas permitir que ele seja o Senhor das nossas vidas. Então, a primeira verdade, a fé que nós temos em Cristo Jesus precisa estar em nossos corações. O apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Cristo se faz vida em nossos corações e em nossas vidas. Agora, Paulo então passa a demonstrar a dimensão do amor de Cristo. A forma como Paulo apresenta o amor de Cristo é uma maneira única. Nós não vamos encontrar em outro lugar na Bíblia. E a igreja, ela precisa compreender como Paulo exemplificou este amor, usando 4 dimensões. E Paulo utiliza essas 4 dimensões como uma figura de linguagem. E é por isso que alguns teólogos, eles aplicam esta figura de linguagem à cruz, na sua largura, na sua altura, no seu comprimento e na sua profundidade. Nós vamos explicar um pouco mais, eu vou continuar compartilhando aqui a minha tela, para que a gente consiga entender melhor essa forma como Paulo está aqui apresentando. Então, esse segundo ponto aqui, das 3 verdades que Paulo faz, nos versículos 17 ao versículo 18 e 19, então, na segunda verdade, Paulo nos mostra a dimensão do amor de Deus. E Paulo usa uma figura de linguagem, ainda que ele não cite qual é essa figura, mas ele está trazendo uma forma matemática, uma forma geométrica, para que nós possamos compreender. Talvez Paulo está falando numa região onde haviam gentios, gregos. Para eles, épocas de Aristóteles e outros, eles poderiam ter compreendido com muito mais facilidade. E hoje, talvez, a gente tenha tanta facilidade, mas talvez a gente não consiga entender tanto assim. Mas Paulo usa a largura. Vamos olhar para essa figura de linguagem, então, percebendo os exemplos que os teólogos colocam sobre a cruz. Esses exemplos de Paulo colocados sobre a cruz. Então, quando nós falamos da largura, nós estamos lembrando, então, do travessão da cruz, da parte da cruz horizontal, da travessa horizontal da cruz. E essa ideia é que a largura, ela abraçou a todos os povos, a todas as raças, a todos os pecadores, e ninguém ficaria de fora do amor de Deus, do sacrifício de Deus. Mas
olhando para o próprio texto bíblico, a própria carta do apóstolo Paulo, nós precisamos olhar com mais profundidade, porque senão nós iremos restringir alguns pensamentos nossos somente a esta frase. E aí a ideia seria de que Cristo, ao morrer na cruz, salvou a todas as pessoas. Não, ele apenas abraçou, ele estava ali pronto para atender às necessidades espirituais de um homem que estava debaixo da ira de Deus. Mas o homem precisava ser atraído a ele. É muito interessante nós também olharmos algo que aconteça em nossos dias. Eu, totalmente estranho, estou parado numa praça, e aí no meio da praça eu estou ali de braços abertos e eu vou ao encontro de várias pessoas que estão passando, como se eu fosse ao encontro delas para dar um abraço. Algumas pessoas talvez vão aceitar o meu abraço, outras pessoas vão rejeitar o meu abraço. Agora vamos aprofundar mais ainda essa ideia. Eu, com roupas sujas, eu todo ensanguentado, de braços abertos, para dar um abraço às pessoas que estão ali passando. E aí, quem iria aceitar o meu abraço? É por isso que é tão difícil o homem entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como as pessoas podem aceitar um Salvador que morreu numa cruz onde tinha a cruz como símbolo de maldição? O apóstolo Paulo diz: maldito aquele que morreu no madeiro. A cruz, na época de Cristo Jesus, era símbolo de maldição. Ainda que em nossos dias a cruz tenha um simbolismo diferente, mas poucos hoje têm aceitado a Cristo Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. O mais interessante é nós olharmos para o nosso Brasil, praticamente de norte a sul do Brasil, quase que 100% das religiões brasileiras. Eu vou usar aqui até uma maneira um pouco, talvez aumentar, né? Aumentar a realidade. Nós sabemos que existem algumas religiões que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós sabemos e respeitamos algumas dessas religiões, mas a maioria das religiões no Brasil crê em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Olhando não somente para as religiões, a maioria dos brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, celebram o Natal. E eu falei recente que até outras religiões também celebram o Natal apenas como uma festa religiosa. Mas celebrar o Natal é ter verdadeiramente Cristo como seu Senhor, Cristo como seu Salvador. Não basta apenas nós falarmos para uma pessoa que é o nosso ente querido, um amigo, um parente, um vizinho, Feliz Natal, se eu não vivo o verdadeiro Natal. Não existe Natal sem Cristo. Não existe Natal sem a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Paulo nos mostra a largura da nossa salvação, do amor de Deus. Na cruz, Jesus abraçou a todos os povos, a todas as raças, a todos os pecadores. Mas o homem necessita aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Paulo nos fala sobre o comprimento da cruz. A largura, comprimento, a altura e a profundidade. O comprimento, ou seja, o comprimento nós precisamos entender assim, é a parte vertical da cruz, que liga a cruz à terra, ao céu. Isso nos fala sobre a eternidade. Pois antes da criação, Deus já havia nos amado. E ele nos amou por toda a eternidade. João nos diz que ele nos amou até o fim. E quando será o fim? É quando ele voltar. A parte vertical da cruz liga a terra ao céu, nos mostrando a eternidade de Deus, nos mostrando que o amor de Deus, ele é eterno e transcende todo o entendimento. Agora, nós temos
essa altura, tá? Que vai nos levar até o céu, a presença de Deus, que nos liga à presença de Deus, que nos une a Deus. E nós temos agora também a profundidade que nos mostra os abismos, sofrimento do pecado, o propósito de Deus em nos resgatar. A profundidade, ela está relacionada à própria ação de Deus na cruz do Calvário, em salvar o homem dos seus pecados. E o amor de Deus, ele é tão vasto que nós precisamos compreender em toda a sua amplitude. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala sobre o vínculo da fé, o capítulo 4. Nós precisamos estar e viver uma vida de unidade, juntamente com todos os santos. Nós não podemos viver uma vida de isolamento, uma vida de solidão espiritual. É isso que Paulo está nos mostrando. E Paulo, então, nos convida a vivermos algo muito mais profundo, algo maior em nossos corações e em nossas vidas. Paulo, então, nos convida a estarmos num relacionamento com Deus de uma maneira muito mais profunda e assim, somente assim, demonstraremos o amor de Deus por cada um de nós. É necessário nós conhecermos o amor que excede todo o conhecimento, o amor que excede toda a vontade de Deus. E eu quero te mostrar aqui, eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela, tá? Que essa é a terceira verdade declarada pelo apóstolo Paulo, que está aí no versículo 19. Conhecer o amor que excede todo conhecimento e ser cheios da plenitude de Deus. Conhecer algo que excede todo entendimento é praticamente impossível. Como é possível conhecer o amor que excede todo o conhecimento e ser cheios da plenitude de Deus? Conhecer algo que excede todo entendimento, então, é praticamente impossível. Mas esse é apenas um convite a uma experiência profunda com Deus. Um conhecimento superficial de Deus nos leva a pecados que entristecem o coração de Deus. O convite de Paulo é para que nós possamos ter mais intimidade, estarmos mais perto e mais juntos de Deus. Esse é o resultado final de estarmos cheios do Espírito Santo. E isso também só é possível se eu estar cheio do Espírito Santo. Não dá para eu ter intimidade com Deus com o coração vazio, sem a presença do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, se nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos nos encher de Deus para termos o entendimento da sua plenitude. E aí sim, eu vou agir como Deus estaria agindo em minha vida. Eu vou estar vivendo da presença de Deus e eu vou estar experimentando o caráter de Deus. E o caráter de Deus vai estar transbordando em minha vida. Nosso terceiro ponto nos fala então sobre a glória de Deus na vida da igreja de Cristo Jesus. Eu vou estar lendo aí esses próximos versículos, que são os versículos 20 e os versículos 21, para nós então estarmos caminhando para a nossa conclusão. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
E o apóstolo Paulo, então, faz declarações de louvor a Deus e declara que o poderoso Deus é capaz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, que pelo seu eterno poder que opera em nós, então nós podemos experimentar muito mais daquilo que temos, até mesmo o entendimento ou daquilo que deveríamos estar pedindo. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Nós somos limitados, não tem jeito. Nós não sabemos pedir a Deus como deveríamos estar pedindo ou como convém que nós venhamos estar pedindo. Paulo, então, ele declara que nós servimos a um Deus poderoso e nós precisamos louvar, glorificar, honrar a esse Deus que pode nos dar tudo além daquilo que precisamos, daquilo que colocamos diante dele. Porque pelo seu poder, o poder do Espírito Santo que opera em nós, ele então age segundo a sua boa e perfeita vontade. E eu quero te dizer o seguinte, que esse Natal você possa lembrar que Cristo Jesus, ele criou uma igreja. Teologicamente, Cristo foi quem criou a igreja, mas uma igreja forte, uma igreja amorosa e plena. Ainda que a igreja não tenha atingido esses princípios, mas Cristo criou uma igreja forte, amorosa e plena, cheia do seu Espírito Santo. Por isso precisamos rogar a Deus para que a oração do apóstolo Paulo seja uma verdade vivida na igreja de nossos dias. Que a igreja de hoje ela possa refletir e viver o amor de Deus de uma forma multidimensional, fazendo a diferença em meio a este caos, até Cristo voltar. Nós precisamos rogar a Deus, nós precisamos rogar ao Pai para que ele venha, através do Espírito Santo, fazer a diferença neste mundo. A igreja, ela vive princípios e valores segundo a vontade de Deus. Eu quero concluir te dizendo que nós ainda precisamos rogar para que o amor de Cristo alcance todas as vidas e que todas as vidas que alcancem o amor de Cristo busquem a Cristo verdadeiramente, de coração. Busque a Cristo com o coração, com um coração cheio da graça, do amor e das misericórdias de Deus. Por isso essa passagem nos lembra que o cristianismo não é só uma doutrina religiosa, mas é um relacionamento profundo com Deus, onde nós vivemos o amor infinito e transformador daquele que nos criou. Por isso nós precisamos orar como o apóstolo Paulo orou, para que vidas possam conhecer o amor de Deus de uma maneira diferente, um amor que muda, um amor que transforma, um amor que nos aprofunda a um relacionamento íntimo com Ele. Paulo, mesmo preso, não ora somente por sua libertação, mas ele se prostra em oração pela vida dos irmãos. Paulo, preso, ele é motivado a revelar o amor de Deus ao mundo. Ele não se calou, ele continuou a pregar, ele continuou a falar do amor de Deus. Por isso, nós temos um grande exemplo. E o nosso exemplo é o amor que Paulo teve pela igreja. Não somente a igreja da sua época, mas a igreja em todas as gerações. Assim como Cristo orou por aqueles que ainda iam crer em seu nome, nós precisamos também orar para que não somente nós, mas as futuras gerações, elas também sejam impactadas pelo amor de Deus. Eu quero então encerrar essa palavra do dia de hoje,
deixando para você a oração do apóstolo Paulo pela igreja. E que essa oração, ela continue a ecoar, a ressoar no íntimo do seu coração, permitindo que você possa enxergar a verdade de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua casa, orar por sua família. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Glorificado seja ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelo dia de hoje, 25 de dezembro. Mas eu também oro pela tua igreja aqui na cidade da Campanha. Sabemos, ó Pai, o quanto nós temos de história para trás. O quanto, Senhor Deus, essa igreja foi marcada pelo teu evangelho e esta igreja também impactou vidas nesta cidade. Por isso, ó Pai, eu glorifico a Ti, agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, agradeço por cada vida, por cada membro, Senhor, desta igreja, aqueles que congregam e aqueles que ainda hão de crer no evangelho por meio da pregação da Tua palavra através desta igreja. Continua, Pai, a falar em cada coração, a falar em cada vida, a ministrar com o teu poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, que Deus os abençoe, que a graça e o amor de Deus esteja sobre cada um e tenha um bom dia, que hoje as celebrações do Natal, dia 25 de dezembro, seja uma verdade no seu coração, na sua vida, no seio da sua família. Amém. Que Deus os abençoe com a graça e o amor do nosso Deus.